Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com mais uma resenha de mercado, número 94. Hoje é dia 22/8/2025. São por volta de meio-dia aqui em São Paulo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado. Uma semana bem diferente das últimas que a gente veio vivendo. Muita influência política, infelizmente, aí na nossa economia, no nosso mercado. E vamos lá, batizei aqui de bifes e tarifas, porque a gente vai falar bastante sobre isso ainda. E vamos lá. Bom, primeiro vamos dar um giro aqui no mercado, né, para a gente ver os nossos indicadores. E resolvemos aqui colocar aqui no começo essa parte, né? Antigamente a gente falava bastante sobre as notícias e depois a gente falava sobre os indicadores. Eu resolvi colocar os indicadores primeiro, eu acho que é mais importante, e depois a gente explica por que esses indicadores estão assim, né? Na verdade, o que aconteceu foi, a gente vai falar aqui sobre isso. O que houve foram duas coisas aqui para quem está olhando para o mercado brasileiro. Em primeiro lugar, no meio da semana, né, teve uma decisão do ministro Dino, Flávio Dino, do STF, sobre a lei Magnitsky, que estava afetando lá algumas figuras importantes da nossa República, né, aquela lei que o Trump fez valer, enfim, e que a pena dela, né, quando ela começa a valer para alguma autoridade ou alguma pessoa do mundo, é dificultar o acesso a produtos americanos, de uma forma geral, produtos e serviços americanos. E os bancos brasileiros têm acesso a produtos e serviços americanos e eles podem. O grande problema é que eles podem sofrer de tabela se derem condição de existência por exemplo, uma bandeira Mastercard ou Visa para os sancionados ali do STF. O Dino falou que não, que primeiro tinha que passar ali para uma lei deles, vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais tarde. Isso abalou o mercado, né? Isso bateu em cima direto, principalmente no setor financeiro aqui no Brasil. Só que hoje, e tudo vinha tudo mal durante a semana, né? Vinha a bolsa caindo, os DIs subindo, o dólar subindo, então tudo que a gente precisa que aconteça geralmente para uma carteira funcionar, estava dando o oposto. E hoje tudo virou, né? O Ibovespa virou hoje, está subindo aí agora 2,16, na semana 0,79, lembrando que a gente começou o dia com a semana negativa, muito por conta dessa decisão do Flávio Dino. No mês aí, estamos aproximando da última semana do mês, já estamos 3,26 no mês de agosto, muito bom o resultado. O dólar está caindo hoje, mas você vê que ainda tem um resquício aí na semana, né? Mas ele está caindo mais agora, né? Aqui na minha apresentação estamos em 0,88 no momento, 1%, e não tem nem 10 minutos que eu tirei esse print aí. Deu uma reviravolta mesmo. O IVVB, né, que é o ETF aqui de Bolsa Americana, também subindo, e os DI futuros caindo, mas a gente vê também que durante a semana eles subiram bastante. No mês ainda estão negativos, mas essa semana subiram bastante, ou seja, uma boa sexta-feira, e a gente vai falar por que teve essa reviravolta tão grande na sexta-feira. O SPX está subindo 1,34 no dia, né? Ele reverteu também uma queda da semana. Os títulos públicos americanos de 10 anos estão caindo 1,35, também reverteram uma alta da semana, que era um péssimo resultado para a gente. E o DXY, que é o dólar frente a outras moedas, caindo 0,77, também revertendo a semana. Então, hoje, aconteceu alguma coisa hoje nos Estados Unidos que agradou muito o mercado americano e refletiu aqui no mercado brasileiro. Vamos ver o que é rapidinho aqui. Enfim, mas primeiro vamos falar aqui dos resultados de uma coisa importante que está acontecendo nos Estados Unidos, que influencia bastante aqui o Brasil, que é o preço da carne bovina, que disparou nos Estados Unidos ali no mês de julho. O preço da carne, carne de churrasco, né, carne inteira ali, subiu 3,30 no último mês, nos últimos 6 meses já subiu 9%, enquanto a carne moída, né, que é o famoso ground beef dos americanos, que é o que eles usam para fazer o hambúrguer, subiu 15,3% nos últimos 6 meses. Né? E a carne bovina tem um peso estimado em torno de 3 a 4% no CPI total dos Estados Unidos. Bom, o que tem acontecido lá nos Estados Unidos? Né? Em primeiro lugar, tem pouca oferta
bovina nos Estados Unidos, né? O preço da carne subiu bastante nos últimos tempos. Isso faz com que muitos produtores vendam fêmeas, né? Então você vende fêmea agora para ganhar, mas a fêmea não tem o filhote para daqui a 9 meses nascer um bezerrinho, para daqui a 2 anos ele se tornar apto, né, a ser abatido. Isso aconteceu bastante lá atrás, tinha menos fêmea, menos produção, e isso vai subir o preço naturalmente agora. Em segundo lugar, teve um problema lá com as importações de carne bovina do México. Teve uma doença lá que abateu o rebanho bovino do México, então as importações do México também foram reduzidas. E por último, e finalmente, as tarifas de 50% em cima das importações do Brasil, que são cerca de 27% do mercado americano, de uma forma geral. Então, tudo isso contribuiu para que o preço da carne bovina disparasse nos Estados Unidos. Pode ser que venha uma volta do Trump em relação a essa medida, a essa tarifa para a carne do Brasil, mas, de qualquer maneira, o que pode significar aqui para o Brasil, né? Assim, a carne ficando mais cara lá, tarifa de 50%, a carne fica bem mais cara para o americano importar, ele diminui a importação, apesar né? Apesar de estar o preço mais alto, ele diminui a importação, sobra mais carne do Brasil, e isso pode pressionar a nossa inflação para baixo. É pouco, né? Um pedaço pequeno do índice, mas também aqui, como nos Estados Unidos, aqui também é um país que consome bastante carne, principalmente, né, assim, carne de hambúrguer, carne moída, churrasco, enfim. Então pode ter uma consequência boa para o Brasil nesse sentido, mas ruim, bem ruim para os Estados Unidos, por outro lado. O que a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu hoje foi uma declaração do Jerome Powell lá em Jackson Hole, né? Uma vez eu fiz uma curiosidade aqui sobre esse simpósio de Jackson Hole, né? Uma reunião lá dos figurões americanos, dos caras mais importantes das finanças e mercados americanos, que se reúnem num clube, e lá tem um discurso, né, do presidente, do chairman do Fed, né, o presidente do Fed americano, e ele falou que ele deu a entender que existe no futuro, no horizonte, uma possibilidade maior de corte de juros em setembro, apesar de ter diminuído a probabilidade da esperança do mercado em reduzir os juros por conta dessas notícias, principalmente de aumento de inflação, ou que ela não está cedendo lá o tanto que deveria nos Estados Unidos, mas o mercado de emprego veio novamente com um índice esperado de pedidos de desemprego mais alto. Então, veio mais alto do que o esperado ali, né? Mas é isso, a notícia que veio hoje é o Powell abre a porta para cortar juros ao citar risco para o emprego, mas não se compromete. Os comentários de Powell abriram um caminho para um corte de juros na reunião do Fed de 16 e 17 de setembro. Isso animou o mercado, reviravolta completa aqui nessa semana. Então, foram uma semana aí com duas notícias vindas do mundo, vou falar muito político, né? Mas o Powell não é bem um político, mas duas notícias duas movimentações do mercado que vêm de declarações de autoridades sobre uma expectativa futura, ou seja, não é nada assim, né? A economia não melhorou, é tudo expectativa. Então, vamos ficar de olho, né? Pode ser uma alta leve ou temporária, mas de qualquer forma salvou a semana aí de quem gosta de acompanhar isso, o índice semanalmente. O Fed tem mantido sua taxa de juros na faixa de 4,25 a 4,50 desde dezembro do ano passado, enquanto as autoridades começam a lidar com o provável impacto que as políticas do novo governo podem ter sobre a inflação, que permanece acima da meta de 2% e deve aumentar à medida que as novas tarifas cheguem aos preços, né? Que o efeito das tarifas comece a chegar nos preços, como, por exemplo, da carne. Enfim, em resumo, cara, me parece que não vai ser tão fácil assim essa taxa cair, muito por conta da inflação, muito por conta das tarifas, do reflexo das tarifas ali no índice de inflação dos Estados Unidos, né? Eu peguei um recorte aqui importante dos Estados Unidos para mostrar como que a tarifa pode impactar, né? Já pega o setor num momento difícil, já pega o setor de carne bovina nos Estados Unidos num momento difícil, né? Já tem pouca oferta, já tem problema de importação da carne do México,
a solução, que seria a carne do Brasil, que é um grande exportador, vem taxada em 50%. Tem outras alternativas, obviamente, de importação pelos Estados Unidos, né? Eu até citei aqui quando quando o Trump anunciou as tarifas, né? Falei que eles podiam importar bastante do Uruguai e da Argentina. A Argentina, principalmente, está com um bom relacionamento com o governo. E essa carne pode sair do Brasil, passar para a Argentina e pular, ou algo assim, mas de qualquer maneira dificulta, né? Você dificulta e encarece a importação, encarecendo a importação, reflexo no preço na hora, reflexo no preço, não cede a inflação, não cede a inflação. Acho difícil o Fed cortar taxas enquanto isso estiver acontecendo, enquanto a situação estiver acontecendo. Vamos ver o que pode, se tem alguma coisa que pode acontecer no mercado americano para anular ou para diminuir esse impacto das tarifas no preço. De alguma forma, tem que aparecer tem que ter alguma coisa que facilite ou diminua os preços, né? Mas difícil, porque também tem uma previsão de déficit, de aumento de déficit de 1 trilhão nos Estados Unidos para os próximos 10 anos. Assim. Então, a situação e a expectativa não é boa para a questão fiscal americana, né, que sempre tem déficit, para a questão, talvez melhore um pouco o déficit externo, né, ali de bens e serviços, mas mesmo assim ainda é um buraco muito grande, com uma dívida muito grande. Vamos ver, ainda mais com a pressão agora sobre a dívida, né? Essa dívida já é grande e a pressão agora é de juros a 4,25, 4,50 que eles estão pagando para fazer essa rolagem, né? Então você está absorvendo títulos aí que tinha menos de 1%, sei lá, 2%, 1%, e está colocando no mercado um acima de 4%, né? Que é uma taxa muito grande para os Estados Unidos. É parecida com a 15% aqui no Brasil, né? É uma taxa que já aconteceu, mas que tem tempo que não acontece, e quando acontece pode ser catastrófico. Então, vamos abrir aí o olho, apesar dos efeitos no mercado dessa semana, no longo prazo, isso aí é uma péssima notícia, tanto para os Estados Unidos quanto para nós, lembrando o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Apesar de falarem, a Faria Lima gosta de juro alto, a Faria Lima gosta de que as pessoas tenham mais dinheiro. As pessoas têm que ter mais dinheiro para poder ou gastar mais ou poupar mais, né? E fazer mais investimentos, enfim, pelo menos esse é o meu pensamento. Pode ser que a Faria Lima inteira não pensa assim, mas eu penso que as pessoas têm que ter mais dinheiro. Para ter mais dinheiro, precisa ter juros baixos, precisa ter mais emprego, mais contratação, precisa ter mais produção, mais serviços, mais tudo. Taxa de juros alta no médio prazo, assim, acaba com a poupança do país, né? Enfim, vamos torcer aí para que isso não aconteça. E pegando aqui pelo nosso lado, aqui no Brasil, teve uma decisão aí do ministro Flávio Dino, né, do STF, sobre a lei Magnitsky, que declarou que ordens judiciais e leis estrangeiras só terão eficácia aqui no Brasil se forem homologadas pela justiça brasileira, protegendo assim a soberania nacional. Que coisa linda de falar, né? É muito bonito falar isso. Isso significa que sanções aplicadas por governos estrangeiros como os Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes não têm efeito automático no Brasil, a menos que sejam validados pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, para os bancos brasileiros, a decisão criou um grande dilema. Devem seguir a determinação do STF e ignorar as sanções estrangeiras ou obedecer às sanções dos Estados Unidos para evitar punições econômicas pesadas, como multas ou restrição ao acesso norte-americano. Isso gerou pressão e incerteza no setor bancário do país, com perdas no valor de mercado das instituições financeiras brasileiras. Então, famosa sinuca de bico aí para as instituições financeiras brasileiras, que tem que, né, que obviamente tem que atender aos anseios dessa, sei lá, soberania nacional, mas obviamente tem que seguir as leis brasileiras, com certeza. Os ministros recebem salário, tem as poupanças, tem cartão de crédito, enfim, tem uma vida ali, mas ao mesmo tempo ficam pressionados por sanções internacionais, e todos os bancos brasileiros têm muitos negócios e investimentos no exterior, principalmente com bancos americanos e tudo, enfim. E isso chegou a essa sinuca, né? Essa situação prejudicou bastante aí a semana dos bancos, muito banco caiu bastante. Eu cheguei aqui até a colocar o gráfico do IPNC, né? O índice de preço nacional.
índice financeiro nacional, né? É o índice aqui que junta que junta as ações do setor financeiro, o INFC, o IFNC, desculpa. E você vê que durante a semana ele estava indo bem, aqui no 2, 3 dias atrás, né, terça, quarta-feira, uma queda grande, né, que foi 4, 5%. Teve muito banco caindo bastante aí, então veio uma queda forte. E você vê que o último, nesse gráfico aqui, o último candle verdinho, né, subindo bastante hoje, sexta-feira. Deixa eu ver, hoje está subindo aqui 2,26 e na semana ainda está com uma queda de 1,24 e IFNC, que é o índice que junta as ações financeiras da Bolsa aqui brasileira. Outra notícia que saiu importante aqui no Brasil foi o aumento da arrecadação. Recorde, né? Parece que todo mês a gente tem um recorde de arrecadação no Brasil. A arrecadação tributária federal atingiu 254 bilhões em juros, um aumento de 4,6 em termos reais em relação ao último dado, melhor resultado para o mês em 10 anos, e o maior da série histórica, iniciada em 95 para o mês de julho. Então, no geral, o melhor resultado para o mês em 10 anos e na série histórica para o mês de julho faz a diferença aí, e o acumulado de janeiro a julho, a arrecadação somou 1,6 trilhão de reais, que também é um recorde para o período, com alta real acima da inflação de 4,5% em comparação a 2024. Então, estamos indo bem no quesito arrecadação, né? Esse movimento aí de aumento da arrecadação deve continuar nos próximos meses, mas a gente destaca, né, que tem um risco de queda relacionado aos preços mais baixos no atacado, que podem afetar mais diretamente tanto os impostos como o consumo, quanto os lucros das empresas também. E, por fim, a arrecadação tributária deve ser suficiente para apoiar o governo a atingir a meta de resultado primário desse ano. Ou seja, cara, as contas estão horríveis, não sei o que e tal. Então, assim, o superávit primário, tirando a parte dos juros, a gente deve cumprir ou ficar no positivo muito por conta da arrecadação. Por quê? Porque a regra do arcabouço fiscal foi feita dessa forma, que o governo tem um incentivo a aumentar a arrecadação, porque a despesa aumenta em uma certa proporção da arrecadação. Então, se o governo quer gastar mais, ele tem que aumentar a arrecadação. Só aqui do setor financeiro, né, teve um aumento da arrecadação de 30,6%. Fiz um quadro aqui para quem quiser ir lá no YouTube e assistir, né, para quem estiver só ouvindo. E o principal impulsionador é RPJ, né, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e CSL, Contribuição sobre Lucro Líquido. O segundo foi extração de minerais metálicos, não preciso nem falar, né, grande produção aqui do Brasil de minério. Educação também, 16,25%, aumento da arrecadação. Alojamento, né, que é forte crescimento devido à retomada de imóveis. Jogos de azar e aposta, crescimento de 8 milhões para 928 milhões por conta das mudanças legislativas. Olha aí. As bets, né, entrando, acabei de ver aqui que tem gente falando também que a gente está desviando quase R$1 bilhão para bets, né, mas está voltando aí 928 só, hein? Deve ser bem mais que 1 bilhão, hein? Deve ser bem mais que 1 bilhão. Enfim, Receita Previdenciária 3,41 e o IOF também, que teve uma mudança ali na legislação, 13,05 de crescimento na arrecadação no mês de julho. Tudo isso é o crescimento, não é a participação, não, é o crescimento em relação a junho. Tá? Então, vamos ficar... Parece, né, que os efeitos das mudanças que o governo quis fazer vão dar frutos, mas a gente tem, pelo outro lado, né, o aumento dos gastos. A gente tem pouco gasto discricionário no Brasil, muito gasto fixo, muito pagamento de previdência e tal. E lembrando que isso aqui a gente está falando de superávit primário, né? Se a gente falar de superávit operacional total, né, de receita, de resultado total, né, do governo, isso vai para um super negativo, porque a gente tem que pagar, entra aí no cálculo, enfim, pagamento de juros e amortização da dívida, mesmo que seja feita com emissão de mais dinheiro, ela tem que ser paga. E isso entra na conta do governo, tá? E aumenta também, por exemplo, se a gente está emitindo mais caro e mais, né? Isso vai fazer diferença na proporção dívida-PIB, que é o maior indicador que a gente tem para olhar. E pouco importa assim, se ele é 80%, 90%, obviamente, quanto menor, melhor, mas o que a gente olha é a trajetória disso, né? Se a trajetória está crescente e quão crescente ela está, né? Se ela está acelerando,
Se ela está só subindo todo ano sobe 0,5%, ou está subindo 0,5%, no outro ano 0,7%, no outro 1%, no outro 1,2%. Então, é uma dívida que cresce e acelera. Tem dívida que cresce e desacelera, tem dívida que só cresce, né? Que não nem acelera. Ou que cai também. Isso é uma ótima, é a melhor, né? Pode ser aumentando o PIB, se o PIB crescer bastante, a dívida ficar igual, vai diminuir essa proporção. Mas, de qualquer maneira, a trajetória da dívida é crescente e acelerante. Essa que é o pior cenário. Enfim, e para falar um pouquinho mais sobre a perspectiva, pelo menos aqui da questão da inflação, né, que eu toquei ali quando eu falei da, 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 da questão da carne bovina, eu vou falar um pouquinho aqui do IGPM, né? O IGPM, que é um índice bem amplo, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação desde a produção até o consumo. Então, ele é inteiro, né? O IPCA é só o consumo, só o consumidor na ponta final, e inclui preços agrícolas, preços industriais, preço no atacado e na construção civil. Então, ele é bem mais geral do que o IPCA. E ele é composto por 3 subíndices. O índice de preço no atacado, o índice de preço ao consumidor e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E tem e isso aqui tudo, como ele tem o índice de preço no atacado, ele entra bastante, ele pega bastante a variação do dólar. Né? Então, os períodos históricos em que o IGPM e o IPCA mais divergem, né, mais se afastam um do outro, estão associados a momentos de forte desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, o impacto da desvalorização do real, ele vem primeiro no IGPM, ele bate direto no IGPM. Que pesa muito, porque ele pesa muito os preços ao produtor e às commodities, e se desloca significativamente do IPCA, que mede o preço ao consumidor final. Então, qual que é a ideia aqui da gente analisar o IGPM? O impacto que o câmbio, ou outras, né, mas principalmente o câmbio, mas que outras variáveis estão tendo no IGPM, que é o custo, né, vamos dizer, é o custo para a produção, é o custo no agrícola, é o custo das coisas que vão chegar no mercado e vão compor o IPCA, o impacto é imediato e, posteriormente, pode chegar com alguma força ou um pouquinho menos força no IPCA. Se a gente pegar o gráfico do IGPM e do IPCA e botar no mesmo gráfico, vou trazer isso aqui semana que vem, no mesmo gráfico, vai ver que o IGPM ele é muito mais volátil e o IPCA é menos volátil, mas segue a tendência do IGPM. Né? Quando o IGPM dispara muito, um pouquinho depois o IPCA começa a subir. Né? Tem um delayzinho, mas ele chega da mesma forma. Então, eu cortei aqui, fiz um corte só para esse ano do IGPM. Então, a gente vê aqui que o acumulado de 12 meses do IGPM em janeiro, 6,75, chegou a bater 8,58 em março e agora está 2,96. Né? O que significa isso? O fato do dólar recuando, do preço do dólar estar recuando no Brasil, ou seja, o dólar se desvalorizando no mundo e o real se valorizando frente ao dólar, enfim, como você quiser, mas de qualquer maneira, o dólar está ficando mais barato para o real, tem reduzido o IGPM, ou seja, o impacto dos custos tem ficado menor. Então, a gente está com 3% aí acumulado no mês, é um pouquinho abaixo do IPCA, o IPCA está 3,50, se não me engano, né, no ano. Isso indica, e a gente já tem visto o IPCA recuando, né, da última semana passada eu falei sobre o IPCA de julho, e tirando a questão da energia elétrica, né, lá da bandeira vermelha, todos os outros setores estavam bem comportadinhos, né, o IPCA, se não tivesse a bandeira vermelha, ficaria bem mais baixo, e isso reflete esse IGPM, ou seja, daqui para frente a gente pode ver uma redução ainda maior no IPCA, tanto que as projeções de IPCA para o fim do ano são mais baixas do que estamos agora, se você pegar os últimos 12 meses. Uma boa notícia para a gente, né, o IPCA, apesar de ser um pouco de falta de investimento já, de algum problema na economia, né, de um PIB um pouco puxando para o mais fraco, o fato da inflação estar caindo é excelente, porque a gente precisa que o Banco Central comece a cortar a taxa o mais breve possível, né, para essa taxa de 15%, não prejudicar mais o país, enfim. Essa é a análise que a gente faz aqui de como o dólar influencia o IPCA e vai influenciar a nossa taxa de juros. Por último aqui, vamos falar um pouquinho das notícias pelo mundo. Na Argentina, 3 notícias, né? O PIB cai,
Eles têm superávit primário pelo 7º mês seguido e o peso se desvalorizou aí nos últimos tempos. O governo da Argentina registrou em julho um superávit primário de 1,7 trilhão de peso, que dá 1,27 bilhão de dólares, marcando o 7º mês consecutivo de saldo positivo nas contas públicas em 2025. O dado foi divulgado lá na segunda-feira pelo Ministério da Economia e reforça a meta do presidente Milei de manter o déficit zero como âncora fiscal, né? Ou seja, não aumentar o déficit, não fazer nada disso. Porém, notar que a arrecadação começou a cair muito porque a economia do país encolheu pelo 2º mês consecutivo, em junho, marcando a 4ª contração do ano, à medida que se aproximam as eleições do meio do ano, mandato do país, marcada para outubro, né, eles vão ter eleições legislativas lá, e por fim o dólar oficial subiu na quarta-feira pela primeira vez em 13 dias, voltando a superar os 1.300 pesos. O índice Merval caiu, né, que é o índice da Bolsa Americana, Argentina, e frente a esse produto interno mais enfraquecido, tem tensões políticas internas, inclusive hoje, ontem, o Milei sofreu uma derrota no Congresso lá, que passou leis que aumentam o gasto, né, que ele não queria nesse momento, enfim. A situação da Argentina, como sempre, delicadíssima, né, o empréstimo do FMI, vamos ver se hoje, né, pelo menos volta um pouco, mas o empréstimo do FMI deve segurar um pouco isso aí, deve segurar bastante até. Tem segurado, né, a saída de dólares lá dos Estados Unidos, mas agora, com essa reviravolta do peso aí, frente ao dólar, isso indica uma maior saída de dólares da Argentina. Passei aqui sem querer. O Banco Central da China, né, o Banco Popular da China, manteve as taxas de empréstimo em níveis recordes baixos pelo 3º mês consecutivo, em linha com as expectativas de mercado. A gente vem falando aqui aquela estratégia chinesa de manter as taxas baixas para incentivar a economia, que vai ser muito prejudicado por conta da baixa das exportações que eles têm lá e da demanda interna, enfim. Na zona do euro, o índice de preço ao consumidor de julho registrou estabilidade na comparação com junho, excelente. A Europa está bem tranquila em relação à inflação. Está ali por 2%, que é a meta deles, e o núcleo do CPI, né, que tira os itens voláteis, avançou para 2,3%, conforme a prévia, então tudo dentro do esperado, tudo certinho, lá na zona do euro em relação à inflação. Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa. Tentei ser o mais sucinto possível, como sempre, mas tentar falar de questões complexas assim, como elas interferem no nosso investimento, às vezes não é tão fácil, ainda mais com uma semana com tanta declaração de autoridade batendo direto aqui no mercado, né? Mas foi isso daí. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tamo junto. Um bom final de semana para todos e aquele abraço.